Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Logística Empresarial e Engenharia de Tráfego, tá bom? Pessoal, vamos antes de tudo fazer o nosso recapitulando, né, para depois a gente continuar com o conteúdo referente à aula de hoje, tá? Bom, a gente começou a disciplina falando do que era logística, né, quais são os principais preceitos dos sistemas de logística, como que acontece isso, né, que a logística ela está presente no nosso dia a dia, nas mais diversas ocasiões, e que a gente tem que, às vezes, pegar ela e aplicar ela no ambiente empresarial. Ela é uma coisa que a gente faz naturalmente, o ser humano faz logística naturalmente, né? Sem pensar, a gente faz logística todos os dias. Da logística, a gente foi para os sistemas, né, de modal de transporte. A gente entendeu o que são meios de transporte, como que eles interagem com a logística, né, que a logística precisa deles e eles precisam da logística, uma coisa não existe sem a outra. E aí a gente começou, né, a aprofundar um pouco nesses sistemas de transporte, né, e entendemos cada um dos modais. A gente teve uma aula para cada um deles, uma aula para o modal rodoviário, uma aula para o modal. Deixa eu só ver aqui, pessoal, chegou uma mensagem. Acho que não é nada não. Bom, vocês devem estar vendo tudo certinho, né? Uma aula para o modal rodoviário, uma aula para o modal ferroviário, né? Uma aula para o modal aquaviário, aéreo. Só o rodoviário que a gente não teve uma aula específica porque ele não tem muito o que aprofundar, né? Não que ele não tem muito o que aprofundar, mas ele é muito, muito restrito, né? Então a gente fez essas aulas para os modais, nós vimos as vantagens e desvantagens de cada um deles, né? O que um tem de vantagem em relação ao outro. A gente viu que a saída não é a escolha de um modal que é o melhor dentre todos, a saída sempre é a intermodalidade, né? Eu consegui utilizar dois ou três modais e tentar pegar o melhor de cada um, né? O que cada um tem de melhor para oferecer. Então, um é mais rápido, um transporta melhor grandes cargas, o outro tem a capacidade de chegar porta a porta, né? Só que um é mais caro, o outro é mais barato, a gente tem que verificar isso, né? E sempre trabalhar com intermodalidade, né? A gente fechou basicamente o primeiro bimestre falando que a importância não é, na verdade, escolher o melhor modal, mas escolher a melhor combinação de modais de transporte para eu conseguir trabalhar. E a gente viu, né, vários exemplos de outros países que trabalham assim. Depois, né, a gente começou a falar de engenharia de tráfego. E a engenharia de tráfego a gente foge um pouco dessa ideia, né? Porque a ideia de modais de transporte, ela consiste em quê, né? Em que você vai estar trabalhando com carga, né? Você está fazendo transporte de carga pesada, de commodities, de coisas desse gênero, né? Quando eu vou para engenharia de tráfego no sentido de engenharia urbana, eu estou focado especificamente aí no transporte de passageiros, né? Eu não estou mais pensando em transporte de carga, de commodities, nada grande. Estou pensando em transportar pessoas, né? Transportar passageiros, tá? Aí já começa a ficar um pouco diferente, né? A situação já começa a ficar um pouco mais específica, né? E nós vimos que a engenharia de tráfego nada mais é do que o estudo da mobilidade, né? O estudo da capacidade de você sair de um ponto A e chegar até um ponto B com economia, né? Com eficiência e com segurança. E aí na primeira aula de engenharia de tráfego, a gente começou a entender, né, todas as nuances que são necessárias de se ter para que isso aconteça. A gente viu um plano de mobilidade urbana, né, como que funciona esse plano, né, a gente tem que conhecer muito bem a localidade, tem que levantar os dados demográficos de população, renda, quais são os pontos geradores de emprego, qual população sai de qual lugar e vai para onde estão localizadas as principais linhas de ônibus, quais as linhas de ônibus estão mais sobrecarregadas, quais não estão, quais regiões mais usam ônibus e quais regiões menos usam ônibus. Toda essa distribuição tem que ser nítida. Para onde que essa cidade está crescendo para a zona norte, para a zona leste, para a zona oeste, né? Em que taxa esse crescimento está acontecendo, esse crescimento está sendo planejado ou não, né? Tudo isso são fatores importantes. E para a gente entender isso, a gente teve que fazer aulas, né? Separadas, né, e tratando, apontando cada ponto desse de forma separada. Então a gente começou, né, falamos na primeira aula uma varredura de todas as nuances de rede de tráfego, classificação de vias, né, a gente falou que a via pode ser classificada em NSFA, NSA, NSF, né, falamos de medidas que têm que ser feitas, vias de mão única, vias de mão dupla, né, horários de pico, tráfego intenso,
tudo que a gente falou, a gente percebeu que, né, tem algumas coisas, alguns problemas, algumas nuances dessas que a gente não consegue resolver. Aí você vai falar, professor, mas como que não consegue? A gente está fazendo a disciplina para aprender, o senhor fala que não consegue resolver, né? Na verdade, que é o seguinte, a engenharia de tráfego ela é uma área muito grande, muito multidisciplinar. Então tem algumas nuances, né? Tem algumas coisas daí que acabam, né, ficando para outras áreas, né? Que não necessariamente são da engenharia, mas a gente tem a engenharia, né? Que vai entrar com projeto, infraestrutura, construção de ponte, viaduto, anel viário e outras coisas, né? A gente tem também um braço, né? No esforço legal, que aí entra o poder público, né? Desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de legislações, investimento, e tem uma parte que é a educação, né, que aí está resumindo as regras de conduta dos motoristas, dos que estão atuando no trânsito, de pedestre, de ciclista, né? Então acaba sendo às vezes são regiões e nuances que você não consegue necessariamente atuar, né? Então a gente falou de operação de tráfego, de anel viário, anel rodoviário, né? Falamos do Highway Capacity Manual, né? Que é o manual principal de gestão de transporte no mundo, conceito de nível de serviço, vias de fluxo interrupto, vias de fluxo interrompido. Falamos do transporte público, né? O transporte público é uma das principais saídas na mobilidade, que a gente precisava cada vez mais melhorar a qualidade do sistema de transporte público, para que as pessoas deixassem de utilizar o veículo particular e começassem a migrar para o transporte público. Por quê? Porque as vias urbanas foram construídas numa época em que tinha um tráfego muito menor de veículos, então elas não têm mais muito espaço para eu mudar. A ideia agora não é mais tentar melhorar a via para que eu consiga comportar mais carro. A ideia é fazer com que tenha menos carro na via, é migrar para o transporte público, né? Falamos de infraestrutura de passarela, infraestrutura de bicicleta, relação de pedestre e motorista, e falamos do Bus Rapid Transit, né, que é um dos principais, né, saídas a ser utilizada. Ela nasceu em Curitiba, né, é um ônibus de trânsito rápido que trafega por uma via exclusiva, na qual os veículos normais, né, carro, moto, caminhonete, não pode passar, é uma via só para ele. Ele liga interterminais com uma velocidade muito rápida, né, um ônibus que só passa ali, não tem trânsito para ele parar, então ele não tem para, ele só segue. Tem uma capacidade muito grande de passageiros, então o fluxo de ida e vinda é muito rápido, geralmente liga eixos, né? Pontos, eixos que precisariam de ter uma grande quantidade de veículos, né? Falamos um pouquinho também das pesquisas, né? Pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, né? Contagem normal, contagem direcional, tá? Contagem de classificação, contagem de passageiro, pedestre, sobe e desce, bicicleta, e falamos do trânsito nas grandes cidades, as principais medidas sendo tomadas aí ao longo do tempo para resolver isso em outros países, né? E aí hoje, gente, a gente vai ter uma aula continuando na segurança viária, que a gente vai falar de sinalização e classificações. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, tá passando uma mensagem para mim, para eu ter certeza se vocês estão vendo tudo certinho, vocês estão quietinhos? Aparentemente tá tudo certo, né? Deixa eu ver. Tudo certo. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Qualquer comentário, por favor, fiquem à vontade, né? Eu vou deixar no final uns 10 minutinhos pra gente conversar. Né? As sinalizações, gente, elas são principal ferramenta de segurança viária, né? Uma das principais ferramentas de segurança viária, né, que a gente tem, né, no nosso trânsito, tá? E ela faz parte do nosso cotidiano, de tal forma que muitas vezes a gente nem percebe, né? Isso eu sempre falo para os alunos, ó, quando você sair de casa e for para um lugar,
que você vai sempre, um roteiro que vai para o seu trabalho, que vai para a faculdade, que vai para onde você for quase todos os dias, se você for dirigindo, principalmente, repara quais as placas de trânsito tem no caminho. Se você lembra agora, você não vai lembrar, porque a gente não repara mais, né? Chega uma hora que fica automático. Você já sabe que ali você pode virar à direita, você já sabe que lá você pode virar à esquerda, você não fica mais preocupado em prestar atenção na placa, simplesmente vai. Você vai em modo automático, né? E aí, muitas vezes, você não tem nem percepção disso. Só que aí, você faz um exercício contrário. Pega o seu carro, né? Pega a sua moto e vai para uma cidade que você nunca andou na vida. Por mais que você tenha o GPS hoje, que auxilia bastante, presta atenção para você como que você vai ficar vidrado nas placas na rodovia, nas placas na cidade, onde é pare, onde não é, onde pode virar para a direita, onde pode virar para a esquerda. Você fica atento, né? Você fica prestando atenção em toda, porque a placa te guia, né? A pintura do pavimento te guia, a placa te guia muito, né? Ela começa a mostrar, ó, aqui semáforo à frente, radar, reduz a velocidade, limite de velocidade, tudo isso vai prestar atenção. Então, sem sinalização vertical e horizontal, o sistema viário não ia funcionar, não ia existir, né? Ia virar um caos no meio das ruas, tá? Então, sem a presença de sinalização regulamentada pelo Código de Trânsito, o processo de mobilidade urbana seria muito difícil, né? Pois são os sinais, né, que advertem, orientam, regulam e controlam o fluxo de veículos, bem como também o de pedestres, tá? E aí a gente tem duas categorias, tem sinalização horizontal e vertical. Como o próprio nome diz, né, a sinalização horizontal é a sinalização que fica pintada no chão da via, né? A sinalização que você vê pintada. Isso entra, por exemplo, vaga de estacionamento, isso entra meio-fio, né? Símbolos, agendas, letras, setas, faixas contínuas, faixas pontilhadas, tudo isso entra. Né? Já a sinalização vertical já consiste na sinalização de placas, né? Placas e qualquer outro adereço que sejam colocados verticalmente na via, né? Para que você consiga enxergar uma certa situação, te advertir de um certo problema que pode vir aí acontecer, tá bom? Às vezes está meio que preparando tudo aqui, né? Só ver um segundo, ver se voltou. Então não podemos deixar, né, de ressaltar que tanto a sinalização horizontal como a vertical, além de auxiliarem na mobilidade urbana, né, elas são monitoradas pelas autoridades responsáveis pelo fluxo viário. A sinalização, elas são formas de você criar um sistema, né, de visualização das pessoas, de fazer com que elas, olha, a legislação é essa e você vai seguir devido à placa. É um instrumento legal, tá? Vamos falar aqui, acho que o termo mais correto é esse, né? É um instrumento legal. Então, é uma forma de legalmente você falar, olha, você tem que respeitar X, né? Não vai ter um código lá explicando para você, você sabe por sinalização. Então, elas são monitoradas, né? Dependendo do desrespeito que você fizer, da infração que você cometer, você pode ser multado, você pode sofrer algum tipo de, né, medida aí punitória por isso. Então, nesse contexto, é comum a gente encontrar a presença de monitoramento, né, que pode ser por fiscalização, por radar, por câmeras, né, com várias, né, medidas aí para a gente tentar punir esses infratores do trânsito, né. Então, aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos para você, né, de poluição ou até mesmo exemplos de sinalização. Tudo isso daqui é sinalização horizontal, ó, tá vendo? Faixa de que divide, pare, né? Isso aqui é vertical. E a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns critérios, né? Um deles é poluição. Às vezes é muito poluída a sinalização vertical, muito poluída a sinalização horizontal, e em vez de ajudar, piora, tá? Complica mais ainda a situação. Tá? Então, primeiro a gente vai falar da vertical, né? Então, a sinalização vertical ela é um subsistema de sinalização localizada nas vias, né? E ela consiste na presença de placas colocadas em posição vertical. Placas, né? Placas de trânsito. Com o objetivo de orientar os pedestres e condutores de veículos com relação às condições específicas do local em que elas estão instaladas. Então, a placa ela sempre tem a função de regular ou de avisar: olha, vai ter uma curva, proibir de estacionar, pare.
né? Siga adiante, proibido conversão à esquerda, proibido conversão à direita. Ela vai te informar o que você tem que fazer. Semáforo à frente, reduza, né? E é comum encontrar nela símbolos, legendas pré-estabelecidas legalmente instituídas, né? Essas legendas e símbolos, gente, elas têm, né, norma para que seja feita, tá? Depois vocês pesquisem, tá? Isso aí tem na internet fácil. Eu nem deixei o link para vocês aqui, mas eu posso deixar no chat já já. A gente tem os manuais do DENIT, do CONTRAN, tá? Que eles têm todas as normas, né? De qual que é o tamanho da placa. A gente nem entra nisso na aula, gente, porque é enorme. Cada tipo de sinalização vai ter um manual com 300 páginas. E se você precisar fazer, você vai lá e consulta, porque não dá para decorar isso, sabe? Não é um conteúdo de, vou aprender isso e vou lembrar. Ninguém vai conseguir lembrar nunca. São muitas medidas e muitas situações, tá? Então, ela tem a função de regulamentar as obrigações, limitações e proibições pertinentes, né? Então, isso aqui é de regulamentação. Tem a de advertência, que ela adverte os condutores, né, com relação a fatos existentes nos locais. Tem umas que indicam, né, direções voltadas à orientação dos condutores dos veículos. Tá, então, para cada uma dessas, eu tenho um manual específico com normas específicas, tá, de aplicação. Não é qualquer coisa que você vai fazendo. Placa de regulamentação, geralmente são placas vermelhas, né? Porque elas indicam que você é obrigado a fazer algo, ou que você não pode fazer tal coisa, mas é uma coisa bem legal, né? Assim, olha, você é obrigado a parar. Você tem que virar à direita, você tem que virar à esquerda, né? Então uma regulamentação. Ela explana, né, algo legislatório. A de a de advertir, né, as placas de aviso são as amarelas. Então elas te avisam, olha, curva à direita, né? Cuidado. Lombada à frente, né? Cuidado, tem uma lombada à frente. Ela tá te advertindo, né, para você ficar ciente de que isso existe. Só que na implantação da sinalização vertical de trânsito tem alguns princípios. Primeiro deles, legalidade, né? Elas têm que ser legais, no sentido de tem que estar de acordo com a legislação. Suficiência, mostrar com perfeição o que realmente os condutores precisam saber. Né? Eu tenho que ter placa na hora certa, no lugar certo. Padronizada, né? Imagina se fosse um padrão que eu quisesse. Fala assim, eu acho bonito o semáforo faz parte da legislação, da sinalização vertical. Eu acho bonito o semáforo, o verde eu vou trocar por azul, o amarelo eu vou trocar por roxo, e o pare eu vou trocar por laranjado. Aí na minha cidade é assim. Aí na cidade do outro, ele troca todas as cores por rosa, amarelo e preto. Aí o outro coloca branco, sei lá, ciano e azul e vermelho. Então, assim, tem regra, tem que ter padrão. A mesma placa de pare que tem lá no Rio Grande do Sul tem que ser a mesma placa de pare que tem lá no Amapá. Eu não posso ter placas de pare diferente, né? Porque eu estou em cidades diferentes. Não existe. Então tem que ser padronizado, né? Tem que ter clareza, né? Imagina um sinal de trânsito, né? Que ao invés de ser claro, por exemplo, pare. Aí tá lá, prezado condutor, adiante na intersecção, pare seu veículo caso, né, verifique que há veículo no sentido contrário. Não, pare, é ser seco, né? É direto, pare, você vai ter que parar, tá? Ou, por exemplo, né, dê preferência, né? Aí tá lá, prezado condutor, na intersecção a seguir, caso veja um veículo vindo no sentido contrário, dê preferência para que ele passe primeiro. Não tem sentido, né? A gente tem que ser direto, então é de preferência, é um símbolo às vezes, não tem nem nada escrito, né? Visibilidade, né? Eu tenho que colocar a placa num tempo hábil previsto, tá? Tem que precisão, né? Não falei na verdade, que tem que ser compatível com as mensagens transmitidas para quem lê. Então não adianta eu colocar uma placa de uma coisa que lá no lugar não tem aquilo, tá? E visibilidade, tem que ter visibilidade, tem que ter tempo hábil, né? Resposta. E bem como também tem que manter um estado de conservação adequado, né? Eu tenho que ter placa se eu consiga ver, né? Consiga ter tempo de parar o carro. Não adianta eu colocar uma placa em cima do lugar, né? Eu vou mostrar rapidamente para vocês, só para vocês entenderem, tá? Do que eu tô falando aqui de visibilidade, essas coisas. Né? Olha essa placa, ó. Não dá para ler, né? O que tá escrito aqui. Ó. O que é isso?
né? Deixa eu ver, sempre tem mais situações, né? Ó, né? Aqui eu não conseguia nem saber que eu não podia virar à direita, até que cortaram aqui a árvore. A gente sempre tem muito problema com isso, né? Ó, placa suja, ó, vegetação. Na rodovia tem muito isso, né? Tem muito isso em rodovia, que você não consegue ver a placa. Ó, né? É normal você ver esse tipo de coisa, né? Infelizmente, né? Não deveria ser. Você tinha que ter visibilidade. Ó, placa destruída, ó, placa jogada lá quebrada, né? Ó. E é isso que tudo tá colocando em risco, porque a gente tá falando de segurança viária, a gente não tá falando de avisos de outdoor, né? Não é uma questão, se tiver bem, se não tiver bem, é uma questão séria. Em rodovias que tem problemas de neblina, como aqui, tem que ter que colocar o luminoso, né? Para garantir que as pessoas vão conseguir ver. Mas a ideia era essa, né? Só para vocês entenderem quando a gente fala de visibilidade e de ter essa questão de segurança, que dependendo, né? Uma placa de trânsito pode ser a diferença entre um acidente ou não, né? Manutenção tem que estar limpa, né? Em bom estado de conservação. Então, a sinalização vertical de advertência, que são as amarelas, né? Elas têm três situações, né? Sinalização de duas, né? A sinalização vertical de advertência propriamente dita, né? Que ela adverte, e tem uma que ela pode ter algumas informaçõezinhas a mais, né? Eu vou deixar aqui alguns exemplos, mas no final, né, das contas, são 69 tipos de sinalização vertical, né? Curva acentuada à esquerda, à direita, né? Isso aqui são as simples, elas são só símbolos, você tem que entender. Tem também, né, aqui, ó, as que tem uma legenda a mais, tá vendo? E aqui, ó, eu vou deixar para vocês no chat, eu vou abrir aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui um segundo, né? Eu tenho um link que eu deixei para vocês, vou deixar aqui no chat, então quem quiser pegar, pegue, né? Mas é do manual, tá? De sinalização. Deixa eu abrir aqui para vocês rapidamente. Né? É um site que mostra todos os tipos de placa, né? Eu não vou nem adentrar nele muito, porque é decoreba, né? É olhar lá e ver e fazer igual. Ele indica os manuais, né? Do Detran, tá? Então deixei para vocês o link aí, tá? É muito importante, porque ele vai mostrar, né, que essa daqui, por exemplo, são sinalizações, olha, eu poderia seguir à frente ou virar à direita. Só que se eu seguir à frente, eu tenho que manter a 100. Se eu virar à direita, o máximo é 40, né? E isso acontece a 500 metros. Então, já começo a ter informações adicionais, né, na minha sinalização, tá? Características dos sinais de advertência, né? Os sinais de advertência devem obrigatoriamente possuir placas quadradas, né, com cores amarela e preta, conforme pode ser observado. Então, fundo, amarela, símbolo, preta, orla externa preta, orla interna preta, orla externa amarela, legenda preta. Isso daí, gente, tem tudo na norma que eu deixei para vocês aqui o link, tá? Tem os manuais, tem tudo lá, tudo indicado. Então, sempre que vocês puderem, baixem esses manuais, tá? Não deixa solto, porque às vezes eles somem da internet depois para achar um Deus nos acuda, tá? Além de todo esse critério com a visualização das placas, os materiais delas são muito importantes, né? Os materiais mais indicados para a confecção das placas de sinalização são aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada, né? Para não degradar a madeira lá, porque vai ficar na chuva, no sol, no frio, no vento, tá? E o suporte das placas de sinalização deve ser dimensionados e fixados de acordo com o peso de cada uma, né? E também dos fatores externos existentes no local, como o vento, né? E qualquer fator que possa, né, comprometer a sustentabilidade delas, né? Qualquer outro fator que possa ir lá e falar, olha, né, vento demais, aqui chove muito, talvez não seja bom colocar madeira, né? Você tem que tomar esse cuidado. É importante destacar que os suportes devem ser resistentes não apenas para garantir a sustentação, mas também precisam ser resistentes o suficiente, né, para aguentar tudo, qualquer intempérie, qualquer tipo de coisa, né, que possa atuar na minha placa. E existem aí, né, situações em que as placas podem ser sustentadas por instalações já existentes, como postes de iluminação, viaduto, passarela,
né? A gente sempre tende, pessoal, a quando possível não usar, deixar livre essas estruturas. Mas se não tiver jeito, não é um fator limitante, né? A gente pode usar, tá? É sempre que possível tenta não, né? Tenta não mexer, tá? Então, a eficácia de um sistema de sinalização tem relação direta com a manutenção das placas colocadas nas vias da localidade, né? E como que elas foram instaladas, tá? E também o seu estado de conservação, porque placas não adianta ela estar instalada, mas ela está toda destruída, toda quebrada, toda, né? Não adianta. Eu tenho que ter uma placa instalada com um estado de conservação adequado, né? Porque senão ela vai perder a sua função básica, né? Essa ação induz o usuário ao desrespeito e compromete dessa forma o sistema viário como um todo, gera um problema geral. Então, manter o sistema de sinalização em condições satisfatórias remete às autoridades à importância de ter placas limpas e em posição apropriada, tá bom? É sempre muito importante isso, tá? Ter a placa no local certo, não adianta só colocar a placa por colocar, tem que estar de acordo, né? Tem placa, por exemplo, de curva, que a placa tá lá no meio da curva, o que que adianta? Eu tenho que ter, o limite de velocidade da via tem que ser compatível, então eu tenho que colocar uma certa distância para que a pessoa veja, tenha tempo de frear, né? Eu coloco a placa em cima da curva, não adiantou de nada. Eu já vi vários lugares assim que tem um retorno. Em vez de avisar, ó, daqui 500 metros tem um retorno, ou daqui a 500 metros é saída tal, você tá andando, atenta assim, saída para tal lugar, tem a placa. Aí você pensa que vai ter uns metros, não, a placa é em cima do lugar que você vira. Se você demorar um minuto para responder, você passa, né? Então isso daí não funciona, tem que ser, né, tem que ser adequado. Olha aqui um exemplo, né, de placa em péssimo estado de conservação, né? Tudo bem que ainda é uma placa de retorno, mas, né, o caminho está sendo esse. Então, as placas de sinalização devem, por exigência legal, ser colocadas sempre ao lado direito da via. Sempre eu coloco do lado direito, porque se eu colocar do lado esquerdo e vir um carro contra, eu vou olhar para a placa, eu vou olhar para o farol do carro e vou ficar, né, ali atrapalho. Então, eu coloco do lado direito para isso. Elas não podem ser retas. Eu não posso colocar uma placa reta, assim, instalada reta, né? Por quê? Porque a hora que o farol do meu carro bate, ela vai refletir direto no meu olho. Porque ela é feita com uma tinta reflexiva. Então elas têm que ser colocadas inclinadas um pouquinho para cá, 95 graus. Porque aí quando a luz do meu farol bater aqui, automaticamente ela vai refletir para fora. Ela reflete para lá, tá? Para que não por segurança isso, tá? Então, nas vias de trânsito rápido, recomenda-se a colocação de placas com intervalo de 100 metros uma das outras, para que a gente consiga facilitar, né, a leitura pelos motoristas que estão deslocando em alta velocidade. E é importante destacar que as placas, né, têm que ter afastamento padrão de 0,3 metros das vias em trechos retos e 0,4 em trecho de curva, né? Falei para vocês aqui, né, que as placas suspensas, ó, a gente, dependendo do lugar, né, que elas forem instaladas, se for rodovia, pelo menos 5,5 metros aqui, ó, né? Poderia instalar aqui, ó, no viaduto, tá? Depende, ó. Aqui tem até uma placa de aviso de shopping, ó, tá vendo? As placas aqui tem que manter essa distância aqui, ó, da borda, né? Ó, essa daqui também tem uma distância aqui da borda, tá? E aqui, ó, do lado esquerdo até tem uma plaquinha, mas é placa de quilometragem, né? Olha, quilômetro 118, quilômetro 120, tá? Não tem tanto problema, tá? As placas verticais têm que ser instaladas a uma distância de 1,20 m da via, né? Isso é a suspensa de 1,80 m. Eu tenho que colocar apenas 1,80 m aqui, ó, para eu suspender. E as verticais, que são esses aqui, né? Pelo menos 1,20 m. Para evitar colisão de veículos, que às vezes a pessoa para no acostamento de uma vez, ou pode acontecer alguma coisa, e aí você pode, né? Você pode evitar um condicionamento a uma situação. A gente tem alguma dúvida? Agora não. Então é de fundamental importância, né, destacar que, de acordo com o desenho da via e do local onde as placas são instaladas, né, seja uma via urbana ou rural, essas coisas de distância que eu falei para vocês aqui, tá, parece ser uma regra, né, para sempre, mas não é não, tá, gente? Depende do que você tá, depende de onde você tá, depende do que você tá fazendo. Isso tudo pode mudar. Você pode ter placas dependendo de velocidade.
Você pode ter N fatores aí contribuindo, tá? Para que a sua placa tenha uma instalação diferente. Então, o que que é importante é vocês saberem, né, que existem regras e que essas regras têm que ser cumpridas, né? E que vocês podem consultar o manual que eu deixei o link para vocês, né? Porque aí, com base nele, vocês vão ver o que que acontece em cada situação, como agir, como não agir, né? O que fazer exatamente, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Nenhuma dúvida mesmo, gente? Tá, então eu vou continuar. Tá terminando, né, falando a vertical, a gente tem a sinalização semafórica, né, que ela é um subsistema da sinalização viária que tem indicações, né? A gente tem o semáforo de regulamentação e o de advertência, né? O semáforo de regulamentação, ele é um semáforo que a gente conhece, azul, ó, falei da brincadeira de trocar para azul, ó, verde, vermelho e amarelo. O de advertência é aqueles amarelos que ficam piscando só para indicar algum problema, tipo o carro saindo da garagem, né? Tem aqueles semáforos que ficam ali piscando na calçada. Às vezes tem algumas situações de balsa que tem, tá? Eu sempre tenho aqui, né? O vermelho parar, o amarelo atenção, o verde prosseguir. Ele pode ser assim ou ele pode ser na horizontal. Tem também direção de fluxo, né? Que aí eu tenho setas, né? Indicando também do mesmo jeito, só que o amarelo aqui é opcional. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, vai de você. Né? Tem o controle de acesso específico, que é a placa de pedágio, balsa, né? Ó, tá aqui. E tem o controle ou faixa de reversível. Isso aqui é quando a faixa muda, né? Os carros podem ir no sentido, depois não podem mais. Ou às vezes direção livre para sempre. Então tem um lá verde indicando, ó, pode ir embora, né? No caso de controle de pedestre, também tem algumas características, né? A cor vermelha fixa indica que o pedestre não pode atravessar, a cor vermelha intermitente indica que o tempo para passar está acabando, e a cor verde, né, sinaliza que os pedestres podem atravessar tranquilo, tá? Então, caso do controle de veículos, a gente tem a mesma coisa. Vermelha fixa, propriedade, obrigatoriedade de parar, né? Vermelho intermitente só tem quando tem pedestre. A cor amarela indica atenção, que as pessoas deveriam reduzir a velocidade e parar. Geralmente o pessoal acelera e passa. Cor verde que você pode ir embora, né? Pode perseguir. É importante destacar que a lente dos semáforos é circular, tá? E parece que ela é bem pequenininha, né? Você vê uma bolinha, não, ela é grande, ó. Ela tem de 20 a 30 centímetros, né? E no caso da sinalização de para pedestre, ela tem 20 centímetros, tá? E os semáforos precisam acender nessa sequência, né? Ele tem que ficar verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho. Não pode ter outra ordem, tá? Senão dá problema. Tá? E a sinalização semafórica de advertência, né, ela tem a função de advertir os motoristas para situações de perigo, né? Aí geralmente acontece quando você tem uma balsa, né? Quando você tem alguma coisa desse gênero, né? Por exemplo, é uma ou de duas luzes da cor amarela.
que fica intermitente, ela fica piscando lá, né, quando acontece alguma coisa. Às vezes, quando você tem, por exemplo, um galpão que é depósito de material, algo do tipo, você tem uma sinalização, né, amarela, porque quando o caminhão vai dar ré, eu já ligo ali a prédio, quando abre o portão, ele liga a sinalização semafórica para o pedestre que está na calçada ver, olha, né? Porque quando o portão abre, você não consegue ver quem está na rua, você só vai ver a hora que você colocar a frente do carro. Alguns prédios têm um espelho lá para te ajudar, né, a ver, mas alguns não tem. E aí você só vai saber quando você colocar a frente do carro na rua. Então ele já pisca para que se alguém venha vindo, olha, o portão abriu, vai sair um carro daí devagarzinho, tá? E aí, por fim, né, e não menos importante, na verdade, tão importante quanto ou até mais, a gente tem a sinalização horizontal, né, que ela consiste num subsistema de sinalização viária que utiliza linhas, marcações e símbolos e legendas pintadas no pavimento, né? A gente viu lá no começo uma imagem. Então aqui eu vou trazer um âmbito um pouco mais específico, são pinturas no pavimento. A sinalização horizontal, ela tem muita função, né? Sem ela, o trânsito também viraria um caos, porque ela tem a finalidade de orientar os condutores dos veículos, né? Nas estradas. Imagina você numa rodovia, numa chuva, com uma pista com neblina, né? À noite, com visibilidade ruim, sem uma tinta na pista, para você saber onde termina a pista, para você não conseguir delimitar qual que é o seu espaço, qual que é o do veículo que está vindo contra você, né? Então é muito importante saber isso, é muito importante conhecer isso, tá bom? Então, ela permite o quê? O melhor aproveitamento do espaço viário disponível, né? Minimizando o uso, aumenta a segurança em condições adversas, tais como neblina, chuva e noite, contribui para a redução de acidentes, né? Claro, sem sinalização horizontal você não consegue saber qual que é o seu espaço, mas principalmente para o espaço viário, né? Porque se você pinta a faixa, as pessoas sabem que elas podem, têm que se guiar por aquela faixa, né? Eu deixo aberto, todo mundo passa onde quiser, né? Transmite mensagem, porque às vezes tem pare, tem faixa de pedestre, você tem siga, vira à direita, vira à esquerda. Só que ela tem algumas limitações, né? Em algumas situações, por exemplo, reduz a durabilidade quando o tráfego está muito intenso. Quando tem uma rua que passa muito veículo, vocês têm que pintar mais frequente de novo, né? Tem visibilidade deficiente quando sob neblina ou pavimento molhado, né? Sujeira ou quando tiver tráfego intenso de veículos, né? E ela é normatizada com padrões que vão da cor da pintura ao desenho. Tá lá no manual que eu deixei para vocês. Eu vou deixar aqui de novo o link, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu deixei aqui o link, tá, gente? Que tem todas as apostilas de sinalizações disponíveis do Ministério de Transportes, tá? Do Ministério dos Transportes. Tá aqui para vocês o link. Se vocês não acharem, é só ir no Google e colocar assim: Ministério dos Transportes e Sinalização. Vai aparecer um site que você entra e tem todas as apostilas abertas lá para vocês baixarem. Eles vão ver que são muitas, muitas e muitas normas, né? Muitas regrinhas. Ah, se for tal, a tinta tem que ser tal, se for tal, a espessura é tal. Mas, assim, apanhando de maneira geral, né? Quando é contínuo, são linhas sem interrupção que demarcam o trecho da via, mostrando que a ultrapassagem é proibida, né? Quando é tracejado ou seccionado, são linhas interrompidas com espaçamento de extensão igual, né? Orientando a possibilidade da ultrapassagem. Vocês já conhecem isso, a maioria, né? Símbolos e legendas são informações escritas desenhadas no pavimento, né? Uma seta ou uma vaga de estacionamento para pessoa com necessidade especial que tem lá, né? E a cor, né? Por exemplo, amarela é quando eu vou separar os fluxos de sentidos opostos, né? E na delimitação dos espaços proibidos. Vermelha, né? Utilizada quando é necessário desencadear contraste. Às vezes você tem um asfalto, né? Que é de concreto e aí ficou branco demais. Você pinta de vermelho para pintar por cima. A faixa de pedestre. Né, a branca é coisa do mesmo sentido, preta também é para diferenciar alguma coisa, e azul geralmente só é usada
Nos locais eu vou demarcar o pavimento, indicando, né, que é para uso de pessoas com necessidades especiais, tá? Essa acho que é a única situação em que o azul é de fato usado, tá? E a tinta, tá? Ela tem uma tinta específica, né, para uso de superfície betuminosa ou de concreto de cimento, né? A pintura tem que ser feita com utilização do processo de aspersão pneumática. Eu pinto geralmente com uma máquina, né, que sai um jato de ar junto com a tinta. Esse equipamento pode ser automático ou manual, depende aí do tipo de pintura que vai ser executada. O material utilizado na pintura precisa ter características antiderrapantes, né, e deve estar pronto para ser aplicado nas seguintes condições, né? Temperatura ambiente 10 a 40 graus, né? Uma umidade relativa do ar de 90%, tá? Não pode estar muito frio nem muito quente, não pode estar chovendo, tem que aguentar a temperatura de até 80 graus, né? E a tinta precisa ser produzida em condições de viscosidade adequadas para que as máquinas não tenham problema na hora de aplicar. E a pintura do pavimento tem que ser feita, né, e liberada num processo aí rápido, né? Então, pintou 30 minutos para secar, já libera. Não precisa esperar um dia, né? 30 minutos já seca, já é suficiente. Porque é uma tinta específica, né? Geralmente são empresas que fazem esse serviço para prefeituras, né? Bom, pessoal, como sempre, né, no finalzinho aqui deixei uns 5, 6 minutinhos para a gente tirar dúvida. Então pode ficar à vontade, vou ficar aqui esperando caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, né, sobre o conteúdo. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo?
Nenhuma dúvida mesmo, pessoal? Vocês estão muito quietinhos hoje, ninguém comentou nada. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui a aula de hoje, tá? A gente se vê semana que vem, que é a nossa última aula, tá bom? Então, até mais, pessoal. Se cuidem, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.